Olá, amigos do Metrópolis. A entrevista de hoje é com o menino de ouro da televisão brasileira. É isso mesmo. Aos 10 anos de idade, ele já estreava no rádio. Aos 13, na televisão, na antiga Rede Manchete. Olha, e de lá não saiu mais. De lá, eu digo, da televisão, ele não saiu mais. Passou pelo SBT, passou pela afiliada da Globo lá em Mogi das Cruzes. No SBT, ele apresentou o Fantasia, o Aqui Agora, foi repórter do SBT Brasil, cobriu grandes fatos históricos. E em 2010, foi para a Rede Record, onde ele se consolidou até hoje. E é importante, primeiro, agradecer à Rede Record por ter autorizado essa entrevista, uma entrevista muito rara. Senhoras e senhores, Luiz Bate. Só você para me convencer a falar. Sobre o quão raro é você dar entrevista. Por que você dá tão poucas entrevistas, Bate? Uma vez eu perguntei para o Gugu por que ele falava tão pouco, né? Ele tinha só o programa dominical, era na época da SBT ainda, no auge dele, do SBT de 2005, 2006, eu acho que era isso, um pouco antes dele ir para a Record. Eu perguntei, mas por que você não fala tanto? E ele me disse o seguinte: você não deve falar muito. A exposição que você já tem na casa das pessoas, naquela época ainda era só televisão, né? A internet não era forte. A exposição que você tem na casa das pessoas, imagina, é como se você já aparecesse para uma festa com multidão todos os dias. Então as pessoas se cansam também de você. Então, por isso o Gugu não gostava de dar entrevista, e eu achei muito pertinente. E o mestre dele, Silvio Santos, também não fala. Ele dá aquela desculpa de que uma cigana falou que se um dia ele desse entrevista ele morreria. Essa lenda aí que ele usa para se desviar dos convites de entrevista, mas isso daí é muito sábio dele, né? Porque tudo vira polêmica. Mas como é que eu vou dizer não para você? É lenda mesmo do Silvio? Você acha que é lenda? É lenda, com certeza. Essas últimas 2 semanas de apuração foram históricas na sua carreira. Você considera? Considero. A bem da verdade, o Cidade Alerta, desde 2018, desde maio de 2018, por meio de um diretor da Record, o diretor da Record disse o seguinte: olha, essa cobertura do caso foi da Vitória Gabriele, que desapareceu em Araçariguama, no interior de São Paulo, a menina que ficou conhecida como a menina dos patins, que desapareceu, que tinha aquele patins, se não me engano, rosa, que foi mostrada na câmera de segurança. E o Cidade Alerta entrou com os 2 pés nesse caso e foi até o fim. E a partir daquele momento, eu fui vendo o quanto, junto com a nossa equipe, o quanto a televisão brasileira estava carente de programas, de uma coisa que, inclusive, Silvio Santos me falou em 2007, que algo que incomodava ele na televisão era o fato do jornalismo trazer uma notícia e, no dia seguinte, essa notícia já ter caído no esquecimento. Isso incomodava o Silvio Santos, não ter desdobramento às histórias. E aí eu comecei a perceber isso também por meio dessa sugestão do diretor da emissora. A nossa equipe comprou muito essa ideia, né, de ser uma coisa mais humana. A nossa relação com as famílias vai além da notícia, porque essas famílias, quando me procuram, quando procuram Cidade Alerta, elas não querem apenas a solução dos casos. Até porque muitas já chegam falando, inclusive, olha, eu sei que meu filho, minha filha, meu pai está morto, mas eu queria pelo menos o corpo para enterrar. Você imagina que ponto uma pessoa chega, né, a humilhação que é para um ser humano pedir pelo menos o corpo para que seja enterrado. E justamente por essas relações humanas que eu acho que o Cidade Alerta criou essa rede de empatia com a população. Porque essa população não tinha mais quem procurar, Léo. A pessoa chegava numa delegacia, claro que não todas, ou num batalhão de polícia, olha, eu estou com a minha filha desaparecida. E a conversa era, tá a certeza que está aprontando, volta daqui 48 horas, 72 horas para registrar. E nesse tempo pode ser crucial para a vida ou para a morte da pessoa. E imagina só você dormir todos os dias com aquela angústia, aquela ansiedade de não saber o paradeiro de quem você ama, né? Então, é o que eu sempre digo no programa. Eu espero que nunca ninguém precise do Cidade Alerta, e eu não estou aqui para ficar procurando elogio, e também não é crítica que me tira do meu caminho, né? Até porque se não for eu, vai ser outro nesse programa. Mas, se um dia essas pessoas precisarem de mim, precisarem do Cidade Alerta, eu vou estar aqui. Quantas pessoas já criticaram, já me detonaram e falam, Bate, como eu detonava o seu trabalho,
E hoje sou eu que estou aqui te implorando para ajudar a achar meu ente querido. Então, é uma responsabilidade social muito grande que nós temos, e a equipe do programa foi fundamental para entender o espírito, né, da história, que a gente vai além da notícia. Esse conforto que a gente dá para a maioria das famílias, tem umas que, no meio do caminho, desistem das buscas, porque a polícia acaba descobrindo alguma coisa errada, mas esse carinho, essa parte humana, eu ligo para muitas das vítimas, a gente ajuda de outras formas também. Eu acho que essa parte humana é muito importante. Eu deixei de ser repórter de rua porque eu não tinha emocional. É mesmo? Eu fui, em 2008, 2007, foi uma cobertura que eu fiz, a queda do acidente do avião da TAM, em Congonhas. Lá em Congonhas. O avião que vinha de Porto Alegre. Eu estava do lado do aeroporto, assim, tipo, a 3 ruas, o Gugu me liga no celular e fala, eu cheguei agora há pouco aqui na região de Congonhas e estou vendo uma movimentação estranha de fumaça. E eu estava do lado e fui direto para lá. A reação das famílias, sabendo a confirmação de quem estava no avião, isso é uma imagem que me machuca até hoje. O cheiro, a mãe recebendo a notícia, a confirmação de quem estava na lista de passageiros, isso me deixava muito mal. Porque eu sempre nas histórias, ou eu ia muito a fundo, eu não conseguia chegar no lugar, só fazer entrevista, tirar o que eu precisava da pessoa para minha matéria e ir embora. Aquilo me doía. Chegar no lugar, saber que tem uma mãe precisando de uma atenção, um pai que chora a perda do filho, um filho que chora a perda de um pai, e eu não conseguia ajudar mais do que aquele tempo que eu tinha de fazer entrevista. Agora eu queria saber outra coisa. Crescimento nas suas redes sociais nesses últimos casos, o Kevin e do Lázaro. O quanto você cresceu? Olha, esse ano, sobretudo, foi um boom. Não só com o Kevin e o Lázaro. Já vem outros casos, claro que de menor repercussão, mas que as pessoas acabaram vindo. Eu não peguei pesquisa disso, mas eu acho que as pessoas devam estar passando mais tempo na internet, né? Buscando se entreter. Não só buscando informação, você quer também conversar com os outros. A gente viveu numa fase muito de isolamento social e ainda vive. Então, as pessoas precisam procurar a internet para se comunicar com os amigos, para confraternizar, né? O happy hour, as reuniões acabaram virando virtuais. Então, a partir daí, eu percebi uma chegada de telespectador, e principalmente de um telespectador, de um espectador, de um internauta de opinião, que queria satisfação do que acontece. O público da internet é isso, Léo. Eu acho que é isso. Sabe o que eu descobri? Sabe o que me informaram outro dia que eu não sabia? Bate uma coisa interessante? Que os mais jovens opinam mais que os mais velhos. Os mais velhos opinam menos na internet. Interessante esse dado, né? Interessante. É o que eu te falei. É o jovem cada vez mais com opinião própria. Com cada vez mais de não deixar o Brasil descambar. De jovem... Quando eu conto para os jovens na internet que o caso da Glória Pérez, que eu sempre gosto de dar como exemplo, a morte da Daniela Pérez, que quem matou a Daniela Pérez já está solto, e que foi um caso de comoção social, nacional, quando os jovens nem imaginavam ainda nascer, e estão soltos, eles começam a cair na real, assim, caramba, isso acontece mesmo, o cara vai lá, mata, a pessoa vai lá, dá facada, a outra foi e picou o marido e já está podendo sair, a outra matou os pais por dinheiro e já está saindo, o outro tentou matar o avô a marteladas e já está saindo. Os jovens começaram a se tocar disso. Peraí, que país eu quero para mim? Quando eu falo justamente sobre essas pessoas que ficaram famosas, infelizmente, não por algum dom, mas por seus crimes cometidos, isso mexe demais com a juventude. Verdade. Todo mundo, a juventude tem medo do que pode ser o nosso país amanhã se não mudar de uma vez por todas essa legislação. É verdade. Sabe que ser jornalista conhecido e popular, que as pessoas sabem seu nome, não é uma coisa fácil. A notoriedade não é algo simples dentro do jornalismo, né? Mas você é nacionalmente conhecido. A que você deve, além da sua longa, extensa carreira, Silvio Santos tem um peso muito grande nisso, né?
Peso muito grande, não, total. As pessoas até hoje me ligam à figura do Silvio Santos. E o Silvio Santos apareceu num momento na minha vida que quando eu falo dele, a minha relação que eu tive com ele, o carinho que eu tenho pelo pessoal do SBT hoje, é muito, muito natural. Porque eu tenho uma experiência real na minha vida, que eu falo pouquíssimo, porque é uma história triste da minha vida. Meu pai, um dia antes de morrer, parece que ele pressentiu. Meu pai morreu de infarto em 2006, né? Já faz muito tempo, faz 15 anos. E um dia antes de morrer, meu pai, numa conversa, eu estava na afiliada da Globo ainda. Meu pai me chama e fala o seguinte: olha, e aí, o pessoal lá da TV de São Paulo, o pessoal da SBT, da Record, não deu nenhuma notícia para você? Porque eu sempre mandava minhas fitas, né? Naquela época era fita ainda, para o currículo, né? Para ser contratado. Eu falei: pai, eles têm muita gente, né? Quem sou eu perto desse pessoal todo concorrendo a uma vaga? Mas um dia que for para acontecer, vai acontecer. E meu pai falou assim: a tua história aqui em Mogi já acabou. Eles vão te chamar. Isso foi por volta de 9, 10 da noite. 6 da manhã, 3 da manhã, ele sai para dar um plantão no hospital, que ele era médico ginecologista obstetra. 3 da manhã ele sai. A conversa foi às 9 da noite. Me arrepia até. E ele me deixa um bilhete que eu tenho até hoje no quarto. Filho, cuide da mamãe, papai te ama. Ele nunca me deixou um bilhete assim desse jeito. Meu pai era carinhoso, mas ele não sabia. Ele é como eu, dificilmente consegue demonstrar o carinho todo num papel. E aí eu acordo às pressas às 8h30 da manhã, minha mãe me chacoalhando: filho, fica calmo, fica calmo. Quando alguém fala para você fica calmo, você sabe que deu ruim, né? Seu pai está internado no hospital, ele infartou, e você... ele está bem e tal, mas infartou. Ele estava dando plantão no hospital. Você tem noção como isso? Ele estava num lugar que ele poderia ter tido socorro instantaneamente. Ele vai para a UTI, pouco depois de ter me deixado esse recado naquele negócio de botar alfinete, que eu não lembro como chama aquela, cortiça, né? Ele me deixou aquele bilhete, horas depois de ter tido essa conversa, e eu vou para o hospital no mesmo dia às 4 da tarde, que ele poderia me visitar, que eu poderia visitá-lo. Quando eu chego na recepção do hotel do hospital para visitá-lo, eu só vejo a maca correndo com meu pai tendo uma parada cardíaca. É a última imagem. Foi muito difícil para mim, mas ele fez isso daí. Eu nem preciso falar porque eu não ganho absolutamente nada com isso, mas quem é da minha família sabe. Ele, então, para mim, ali foi um anjo da guarda, sabe? Que eu ganhei. Calma, mais absurdo. Por quê? Ele morre numa quinta-feira, dizendo aquilo para mim, que meu tempo em Mogi acabou, na Globo de Mogi acabou, e que eu seria levado para São Paulo. E ele sabia que meu sonho era trabalhar com o Silvio Santos. Eu estava indo para a missa de 7º dia, o SBT me liga: venha para cá que nós vamos te contratar. Você acredita nisso? Foi seu pai, cara. Foi seu pai. Eu tenho certeza que foi isso, e que até hoje me faz desviar de vários obstáculos. Sim. Eu tô vendo aí o seu cenário. Você tá onde, Bate? Que minha casa. Essa casa é nova, cara? Essa casa é nova. Eu mudei faz 2 semanas. Ah, é? 2 semanas, Parece ser bem bonito, hein? Tô tentando ajustar ela, né? Essa casa nova já faz alguns meses, mas por causa da pandemia, um para e vai de obra, que agora só 2 semanas eu consegui me mudar e não consegui curtir ainda a casa, justamente por esse caso do Lázaro, que eu fico o dia inteiro, né? Sim. Hoje você acordou que horas? Olha, eu fui dormir às 2 horas da manhã. Nossa! Eu acordei às 5 e acordei às 5, fui dormir depois às 7 da manhã e acordei com o telefone tocando de uma pessoa me falando sobre a prisão do Lázaro. Nossa, e agora há pouco, a gente está gravando uma entrevista por volta das 10 horas da noite, ele falou assim: só um minutinho que eu vou almoçar, para vocês verem como é a vida dele. Qual foi a maior conquista que você se orgulha? Conquista que o seu trabalho lhe proporcionou, financeira mesmo? Olha, um bem que você fala: olha, me orgulho disso. Eu acho que a independência financeira, né? De uma maneira geral, né? Eu sempre trabalhei pensando o seguinte:
se amanhã eu desistir de tudo, não quiser mais saber de televisão, não quiser mais saber de jornalismo, não quiser mais saber de nada, quiser ser uma pessoa anônima e viver a minha vida em qualquer lugar, eu posso. Então, eu sempre trabalhei dando um passo de acordo com o que eu poderia dar, com a minha perna. Eu nunca fui de fazer investimentos pensando, depois eu vejo como fazer isso. Então, eu sempre tive as contas todas direitinha, sempre pensando assim, se amanhã eu não precisar mais depender disso, se eu não precisar mais trabalhar, se eu quiser fazer outra coisa na minha vida, eu tenho essas condições, eu sempre quis ter essa segurança. Isso, para mim, não tem preço. Essa independência, para mim, não tem preço. Mas você aproveita muito bem a vida, por exemplo, viagem. Antes das nossas fronteiras fechar para a Europa, para os Estados Unidos, você viajava todo final de semana para o exterior, eu me lembro, né? Ô, Léo, essas viagens é pela minha paixão. Paixão por? Aviação. Ah! Eu queria ter sido piloto, né? Sério? O meu grande sonho era ser piloto. E eu não me lembro direito. A aviação, quando eu era pequeno, era uma coisa meio que inacessível, né? Não era o preço que é hoje, assim, uma passagem aérea. Pô, na classe econômica nacional, eles ofereciam um camarão. Eu me lembro que uma vez eu fiz um voo São Paulo, Rio Grande do Sul, com camarão para Porto Seguro. Acho que a primeira viagem que eu fiz foi para Porto Seguro. Tinha almoço com vinho a bordo. Era uma coisa muito requintada. Então, eu não tive muita oportunidade de voar. Uhum. E eu sempre gostava de ficar nos aeroportos. Essa era a minha paixão. Eu queria ir. Eu morava em Mogi, né? Onde minha família me criou. Então, era muito pertinho de Cumbica. E eu sempre queria ir para o aeroporto para ficar vendo o avião. Então, hoje, se você me perguntar sobre aviões comerciais, que é o que eu gosto, companhia, as classes de serviço, como é o serviço, como é o atendimento nos aeroportos, eu vou saber falar bastante para você sobre isso, que é o que eu estudo. Eu gosto de aviação, de voos de carreira, essas coisas. Mas calma aí, você chega aí a uma cidade longínqua, fica no aeroporto e volta? Não, você aproveita a cidade, né? Não, para mim o destino é o que menos importa. O que importa é o avião que vai. Sério isso? Eu vou e fico em hotel, eu nem gosto muito de sair, eu sou muito caseiro. Eu já cheguei aí assim, o que eu gasto mesmo assim, comigo, é com avião, é passear de avião. Eu vou para Dubai, fico 8 horas no mesmo aeroporto, no hotel do aeroporto, e volto para passear naquele avião da Emirates, que infelizmente não está voando para o Brasil por causa da pandemia, o avião de 2 andares, o 380. E sempre que eu vou para algum lugar é pensando em que avião vai me levar. O destino é sempre segundo plano. Eu queria ser piloto, eu vou no avião e fico mais na galley, né, onde ficam os comissários, batendo papo com o comissário, como é a vida deles, as situações que já aconteceram dentro do avião. Aproveito para conhecer os comandantes, gosto de perceber o trabalho das pessoas no aeroporto. Essa é a minha grande paixão. Eu acho que se eu trabalhasse hoje com televisão, eu trabalharia com alguma coisa ligada à aviação. Eu sou assim apaixonado, leio muito, assisto muito, sou apaixonado. Enfim, então você num homicídio você tem mais que uma vítima, são várias pessoas que se machucam ali, mas tem gente que prefere por decisão, não gosto de me envolver com esses assuntos, ou como tem também as pessoas que querem se envolver com esses assuntos e querem fazer algo para tentar ajudar aquela família que está precisando de ajuda, ou então para tentar mudar a legislação do Brasil. O que me impressiona, por exemplo, recentemente, o destaque enorme que houve de uma morte de um casal num banheiro. No Leblon, eu fiquei pensando, se esse banheiro fosse uma comunidade carente em qualquer outra grande cidade, se haveria esse destaque tamanho, né, dessa morte de um casal, enfim, né? Você concorda? Concordo, sem dúvida nenhuma. Os crimes, mas sempre, infelizmente, foi assim, né? Crime da alta sociedade sempre acabou comovendo mais. E pelo visto era um simples vazamento de gás. Deixa eu te perguntar uma coisa. Sem querer entregar o ouro para o bandido, mas qual conselho que você daria
para um jornalista de televisão, para ele se adequar ao mundo moderno, para ele apertar o F5, que o mundo está mudando rapidamente, dê aí o seu conselho, se é que você pode dar. Olha, quem sou eu para dar um conselho? Até porque em rede social eu sou muito iniciante também ainda. Eu não tenho domínio. Mas eu acho que é ouvir o seu público. Eu acho que você tem que parar e ouvir o seu público. E a partir do momento que você percebe, né, que antigamente você tinha figuras muito populares, mas que eram blindadas por uma equipe, eram blindadas por uma produção. Então ninguém podia saber, na verdade, quem era aquela pessoa, né? Nunca aparecia com espinha, nunca aparecia com olheira, eram sempre pessoas perfeitas que apareciam em fotos sorrindo ao lado de suas famílias ou de seus anunciantes. E hoje, se você não for para o telespectador, se você não for para o público quem verdadeiramente você é, se você achar ainda que você é personagem, isso não vai ter futuro na televisão e na internet. Quanto mais acessível você for para o seu público e maior atenção você dá para a sua audiência, para o seu público, eu tenho certeza que o comunicador só tem a ganhar. Outra coisa, só para finalizar, você está no seu auge, Luiz Bate? Não sei te dizer. Eu vou te falar uma coisa. Silvio Santos me ensinou a ter muita paciência. Eu trabalhei no SBT e lidando com o Silvio Santos, eu vi que tudo tem um tempo de Deus e tem um tempo também, né, da onde eu trabalhava, era a cabeça de Silvio Santos. Então eu pedia para Deus para que ele iluminasse a cabeça de Silvio Santos para que ele me desse uma oportunidade. Mas o Silvio sabia a hora certa para tudo. E o Silvio Santos não me colocou no Fantasia um dia para apresentar, depois de um mês de piloto, e depois me colocou num programa de jornalismo e também me tirou do ar, e depois me mandou para programa semanal, depois me mandou para o Rio de Janeiro de propósito. Ele sabia ali que era um menino que precisava muito aprender. E que para aprender e chegar na maturidade, né, primeiro ele quis que eu me enxergasse como jornalista, coisa que eu não enxergava. Até anos atrás, eu não me via fazendo o que eu faço hoje. Você se via como? Como animador de auditório. Perfeito. Quem me mostrou que eu tinha um caminho a seguir nessa área que eu estou até hoje foi o Silvio Santos. Silvio Santos me deu todas as ferramentas para perceber, né? Poxa, eu tinha um cargo aqui em São Paulo no SBT em 2008, já era um apresentador, já era funcionário de São Paulo, cabeça de rede, ou seja, já era o ponto final que todo mundo gostaria de descer para começar uma carreira. E eu cheguei para o SBT e falei assim, olha, não tem um espaço que eu preciso aqui para desenvolver meu trabalho, eu acho que eu posso contribuir com mais, me manda para o Rio de Janeiro. Aí alguém foi levar essa história para o Silvio e disse, o Bate quer ir para o Rio de Janeiro? Mas o que tem no Rio de Janeiro? Ele nem sabia direito que tinha um telejornal lá na hora do meio-dia. Ele, a partir dessa minha ida para o Rio de Janeiro, o Silvio, inclusive, começou a tratar com a altura das praças, né? As emissoras nos outros estados tiveram uma valorização muito grande de investimento, inclusive técnico. Porque eu mostrei para ele o que ele tinha nas mãos lá no Rio de Janeiro, eu e a equipe, o que ele tinha nas mãos e era subaproveitado. O SBT hoje do Rio de Janeiro está com sede nova, tem programação. Então eu precisei dar muitos passos para trás, mas sabendo que um dia eu poderia voltar a subir o degrau com mais estabilidade. E o Silvio serviu muito para me mostrar essa questão da maturidade que eu precisava ter, da estabilidade de imagem. A sorte na nossa vida, e por tudo que eu passei nesses anos, é o encontro do preparo com a oportunidade. Ter sorte é isso. Você tem que ter a oportunidade e estar preparado para a oportunidade. Perfeito. Se você não tiver a oportunidade e não tiver o preparo, você é azarado. Como aconteceu comigo na Globo, em 2006. Muito jovem. Eu mandei um e-mail para o Schrader.
não sei até hoje se é o presidente da Globo, falando, não, olha, não mais. Sou um menino de 18 anos, sou apresentador aqui numa afiliada da Globo e quero uma reunião com você. As pessoas falaram, imagina, o cara é só o que manda na Globo inteira, fica no Jardim Botânico, não atende ninguém, quer que ele vai ligar para você? Schrader me manda e-mail. Pá, esteja no Rio de Janeiro, na minha sala, na quarta-feira, 11 da manhã, fale com minha secretária Fátima Dantas e acerte sua vinda aqui para conversar comigo no Rio. E eu fui, eu fazia um programa de auditório na Globo, nunca tinha botado um terno na vida. E eu chego na reunião do Schrader, enxerido do jeito que eu sou, me apresento a ele e ele fala o seguinte, eu quero você para o esporte. Eu não sei fazer, eu não sei quantos jogadores tem num campo, eu não sei que esporte é, eu sempre fui o pior aluno de educação física, que o senhor quer, me quer no Globo Esporte, daí, não, você é jovenzinho, tem uma imagem boa na televisão, você vai se dar bem no esporte. Eu falei, ó, faz o seguinte, eu estou sabendo, Schrader, que o Fabrício Batalini, que estava no lugar do Evaristo Costa já na previsão do tempo do Jornal Hoje da Globo, ele está indo para a reportagem do Mais Você. E eu sei que vai abrir um buraco agora na previsão do tempo. Então me deixa apresentar a previsão do tempo. Me dá uma chance. Ele, eu vou pensar, mas você é muito jovem. Saio da sala do Schrader, pouso em São Paulo, estava com meu pai ainda, me toca o telefone, era a Denise Cunha, até então chefe de redação, depois cresceu de cargo na Globo, hoje não está mais. Ó, Schrader me falou de você, vem fazer um piloto amanhã. E eu fui para a Globo, eu falei, caramba, eu não tenho um terno. O que eu vou fazer da minha vida? Peguei o terno do meu pai, a gravata do meu pai e fui para a sede da Globo em São Paulo para fazer esse teste. Quem estava no camarim era Rosana Jatobá, que era apresentadora do jornal, do Tempo do Jornal Nacional. Foi super carinhosa comigo. E eu abri o negócio, eu fui péssimo no teste. Péssimo. Fiz esse teste, na sequência me chamou Mariano Boni, que hoje é um dos diretores ainda grandes lá da Globo, a Denise Cunha e a atual, se eu não me engano, diretora de jornalismo de São Paulo. Olharam para mim, Léo, eu juro. Não dá. Você vai ter 40 anos e vai ter cara de moleque. Isso é ruim? Para quem estava no meu lugar naquele momento, sim, né? Era um não elegante. E aí eu saí daquele lugar e falei, caramba, meu, que porrada que eu tomei. Eu tive a oportunidade, tive a chance ali, falei com um cara que mais poderia resolver na Globo e me meti nessa furada. E aí eu falei assim, cheguei na Globo de Mogi e falei, eu preciso sair do programa de auditório. Se eu não tiver a passagem pelo jornalismo, se eu não aprender a ter argumentação, eu não vou chegar a lugar nenhum. E aí o diretor da Globo de Mogi topou, 3 meses depois, eu não lembro direito a cronologia, mas aí quando o SBT me chama, vieram propostas no mesmo dia. SBT, Record e a Globo de São Paulo tinha pedido para eu esperar mais um pouco, antes de decidir sair, porque eles achavam que minha carreira ia ser longínqua na Globo. Mas eu falei, olha, eu não quero mais esperar, eu quero ir para São Paulo. O seu segredo é a sua cara de pau, né, Bugatti? É a cara de pau e o que eu digo para muitos dos meus colegas jovens. Não tenha vergonha, não tenha medo de descer degraus na vida. Não é porque você está descendo degrau que isso vai te atrasar. Você precisa descer degraus para depois você subir esses degraus de uma maneira mais firme, de uma maneira mais preparada, para que você depois não caia da escada. É importante você se preparar. Isso que eu digo para a juventude. Se preparem, estudem. Quem me vê hoje na televisão, com tudo que eu conquistei, não vê que no passado, quando eu comecei, não tinha internet, não tinha essa de parceria, de um dinheiro mais fácil de ganhar na internet. Era ali, eu trabalhei 2 anos sem ganhar absolutamente nada. E depois disso comecei a ganhar um salário mínimo na própria Globo. Então, quem se submeteria a isso, se sujeitaria a passar tanto perrengue, mas vislumbrando lá na frente. Próprio SBT, quando eu saí em 2010, que eu era apresentador do SBT do Rio de Janeiro, a Record me chama. Isso ninguém sabe. Eu ia para a Record do Pará. Eu ia ser apresentador do Balanço Geral do Pará. Não sabia. Até que minha mãe me disse, mas peraí, você vai abrir mão de um programa no Rio de Janeiro para trabalhar na Record do Pará? Eu falei, mãe, eu acho que por enquanto no SBT a minha carreira
já fiz o que eu podia fazer, eu já ajudei, e o SBT fez demais por mim. Agora meu sonho é trabalhar na Record. E a Record falou assim, então você topa ir para a Record do Pará apresentar o Balanço Geral? E eu falei, topo. Aí eles falaram, caramba, mas o Bate vai abrir mão de já um programa no Rio de Janeiro para mudar de vida completamente, para um estado mais afastado, sem família? Quando um dos chefões da Record soube disso, ele falou, não, então peraí, esse menino aí é ponta firme, ele quer vir para a Record mesmo, ele chegou a abrir mão da vida dele no Rio de Janeiro para se instalar em outro estado. E aí que a Record falou assim, então você vai ficar no Rio de Janeiro. E ao mesmo tempo me liga o diretor do SBT, enquanto eu estava na tratativa com a Record, falando o seguinte, arruma suas coisas, muda para São Paulo urgente, que você vai estrear seu programa segunda-feira aqui, nacional da Record. Aí a Record me fala, é verdade essa história que você acabou fechando com o SBT e vai fazer um programa nacional lá? Eu falei, não, eu vou para a Record do Pará. Eu acertei com vocês têm minha palavra. Então, a partir desse momento, foi criada uma relação de confiança e de estabilidade, e que eu sabia, por mais que parecesse loucura para todo mundo, alguém está recusando um programa em rede nacional lá no SBT para ficar num programa local, eu sabia que eu teria que asfaltar ainda uma estrada para chegar até aqui. E a gente está tendo essa conversa hoje. Perfeito. E só para ressaltar, Pará é uma das grandes audiências da Record no Brasil. Isso vale se ressaltar também, né? Bate, eu só quero agora te agradecer profundamente. Eu sei que você nunca dá entrevista. Muito obrigado. Desculpe a insistência. E eu quero que você agradeça, mande beijos para as milhares de pessoas que te acompanham, para a grande equipe que te ajuda diariamente a fazer esse jornal sensacional, e por isso que você está aqui hoje, por seu trabalho excepcional. Parabéns, e aqui o espaço é seu. Obrigado, Léo. É um trabalho mesmo de carinho, sabe? Não é... É claro que todo mundo está lá trabalhando porque tem um salário no fim do mês, todo mundo está trabalhando porque precisa dar resultado, da mesma maneira que você precisa ter seus leitores, um vendedor precisa bater metas na loja que ele trabalha, o frentista precisa trabalhar para ter o seu retorno, eu também trabalho porque tenho um salário no fim do mês, porque tenho metas, mas existe uma coisa ali nesses anos todos que é uma ligação com as pessoas que nos procuram que vai muito além disso. De muitos casos, inclusive, que nem vão para o ar e as pessoas nem ficam sabendo, e que mesmo fora do ar, o Cidade Alerta atua. Então, ali tudo que se vê é muito verdade. O que eu falo para as pessoas, vocês olham nos meus olhos nesses 26 anos, tem gente que há 26 anos me vê na televisão, e vocês sabem que é o Bate de sempre, que vai errar, mas procurando acertar. E quando erra, não tem vergonha, não tem problema nenhum em ter humildade de reconhecer. A partir do momento que um dia eu não tiver humildade para reconhecer os meus próprios erros, aí sim eu vou preferir deixar a televisão. Porque é tão chato gente que não erra, é tão chato gente que não reconhece seus erros. Eu acho que uma das maiores virtudes do ser humano é a humildade de reconhecer o erro e jamais estar num pedestal onde você não se permita pedir desculpa para alguém. É isso. Bate, muito obrigado, meu amigo. Fica com Deus, mais sucesso. Beijo grande. Obrigado.